Reconquista Cristã e o Condado Portucalense, em História e Geografia de Portugal do 5º ano. Os muçulmanos chegaram à Península Ibérica em 711. Os cristãos refugiaram-se nas montanhas das Astúrias e dos Pirineus. Foi nestas regiões montanhosas que reorganizaram os seus exércitos e em 722 derrotaram os muçulmanos na Batalha de Covadonga, onde se formou o Reino Cristão das Astúrias. Foi uma conquista muito difícil, onde teve muitos avanços e recuos. Nos séculos X e XI formaram-se os reinos cristãos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Os cristãos avançaram então com a reconquista cristã. Mas como estavam a ter muitas dificuldades a combater os muçulmanos, os reis cristãos pediram ajuda aos cruzados, que eram cavaleiros cristãos vindos de outros reinos europeus. Dom Afonso VI, rei de Leão e Castela, pede ajuda para combater os muçulmanos. Quem veio ajudar Dom Afonso VI foi Dom Henrique e Dom Raimundo. Estes cavaleiros foram recompensados pelo rei. Dom Raimundo casou-se com Dona Urraca, filha legítima de Dom Afonso VI, e recebeu o condado da Galiza. Dom Henrique casou-se com Dona Teresa, filha ilegítima de Dom Afonso VI, e recebeu o condado portucalense e o título de conde. Dom Henrique tinha de governar o seu condado, defendê-lo e aumentar o território para sul, conquistando terras aos mouros. Dom Henrique continuou dependente de Dom Afonso VI, a quem devia obediência e apoio militar. Assim, Dom Henrique governou o condado portucalense, defendeu e ajudou o rei de Leão e Castela na luta contra os mouros. À data da morte de Dom Henrique, o seu filho, Afonso Henriques, tinha apenas 3 a 4 anos. Por essa razão, não pôde suceder ao pai no governo do condado portucalense, que ficou entregue a Dona Teresa, a sua mãe. Tal como Dom Henrique, Dona Teresa defendeu o condado dos ataques dos mouros. Contudo, aliou-se a nobres da Galiza para reforçar o seu poder. Esta aliança preocupou os nobres do condado portucalense, bem como o romance de Dona Teresa com Fernão Pérez de Trava. Foi então que Afonso Henriques atingiu 16 anos e o incentivaram a lutar contra os apoiantes de Dona Teresa, para que os desejos de independência do condado portucalense não fossem comprometidos. Em 1128, o exército de Dom Afonso Henriques derrotou o exército de Dona Teresa na Batalha de São Mamede. Depois desta vitória, Dom Afonso Henrique passou a governar o condado portucalense. Dom Afonso Henrique desejava ser rei, mas para isso teria de lutar contra o seu primo, Afonso VII, o novo rei de Leão e Castela, e alargar as suas fronteiras do condado, conquistando as terras aos mouros. Em 1137 venceu o primo na batalha de Cerneja e, em 1141, no torneio de Arcos de Valdevez, conduzindo então a um acordo de paz, assinado a 5 de outubro de 1143, o Tratado de Zamora. Afonso VII reconheceu Dom Afonso Henriques como rei, passando o condado portucalense a chamar-se Reino de Portugal. Portugal passou a ter uma monarquia, pois passou a ser governado por um monarca. Este fazia as leis, aplicava a justiça, decidia acerca da paz e da guerra e chefiava os exércitos. A monarquia era hereditária, já que quando o monarca morria, sucedia-lhe o filho mais velho. Depois de ser reconhecido como rei de Portugal, Dom Afonso Henriques partiu à conquista das terras aos mouros.
Em 1145 conquistou Leiria. Em 1147 Santarém foi tomada de assalto. Ainda em 1147 a cidade de Lisboa foi conquistada. Quando perderam Santarém e Lisboa, os mouros renderam-se em Sintra, Almada, Sesimbra e Palmela. Dom Afonso Henriques avançou então para sul, tendo conquistado quase todo o Alentejo. Contudo, quando morreu, em 1185, os mouros tinham recuperado muito dessas terras. Nessa época, o Papa era a autoridade máxima na Igreja. Então, em 1179, o Papa Alexandre III enviou um documento, a Bula de Manifestis Probatum, onde reconhecia Dom Afonso Henriques como rei de Portugal, pois este tinha provado ser um bom cristão, lutando contra os mouros. Os reis portugueses que governaram depois de Afonso Henriques continuaram as conquistas de terras dos muçulmanos. Mas em 1249, Dom Afonso III expulsou-os do Algarve. Os limites do território português a leste não estavam bem definidos, o que causou alguns conflitos entre os reis de Leão e Castela e de Portugal. No reinado de Dom Dinis, em 1297, no Tratado de Alcanices, ficaram definidas as fronteiras que se mantiveram semelhantes até aos nossos dias. Recuaram um pouco em 1801, quando Espanha ocupou Olivença. De resto, mantêm-se semelhantes. As fronteiras estão delimitadas apenas por elementos naturais, como montanhas e rios. Chamam-se fronteiras naturais, onde foi possível colocar marcos e assinalar as fronteiras. Chamam-se fronteiras convencionais.